Olá, Gil aqui. Vamos dar início hoje à leitura da Ilíada, que trata da ira de Aquiles. O Aquiles e o Agamemnon são assim figuras centrais nessa narrativa, que vai tratar de uma guerra entre deusas que resolveram disputar quem era a mais bela de todas, né? O Aquiles é um guerreiro conhecido como o dos mais velozes, mas também é conhecido por ter um ponto fraco muito conhecido, né? E fala então a Ilíada sobre a sua ira. Essa edição, durante a Odisseia, eu fiquei de comentar um pouco sobre tradução, se fosse possível, mas eu ainda preciso, né, ler mais de uma vez as traduções disponíveis que temos para fazer um comentário sobre tradução. Na medida que eu me senti à vontade e eu própria gostaria de fazer esse estudo, né? Agora vai começar as férias letivas, iniciaram as férias do período letivo, então talvez eu tenha um pouco de tempo, mas não sei se terei. Não quero fazer uma promessa, mas é isso que eu quero fazer, né? Para tratar um pouquinho sobre os deuses, mas particularmente, né? Então essa é a edição que eu tô ler. Eu li essa edição da Odisseia, dessa mesma editora. É mais fácil do que a do Carlos Nunes, com certeza, para se escutar, né? A escuta nunca é passiva, correto? Mas, assim, para se escutar é mais fácil de compreender o enredo da história. Museu, museum, plural de musa, em latim é um pronome neutro, é um nome neutro, é um substantivo neutro. A música é uma das músicas. A música é uma das musas a quem nós músicos nos reportamos quando lidamos com essa ars, certo? Muito bem, canto 1. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades. O Hades é o inferno. Tantas almas valentes lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que o primeiro Desde o momento em que primeiro se destenderam o Atrida, soberano de homens, e o divino Aquiles. Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus. Enfurecera-se o deus contra o rei e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível, de que morriam as hostes ou os exércitos, porque o Atrida desconsiderara Crises, seu sacerdote. Segurando na mão as fitas de Apolo que acerta ao longe e um certo dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial a 2 Atridas, condutores de homens. Ó Atridas e vós, demais aqueus de belas Quinêmides, que vos concedam os deuses que o Olimpo detém, saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas, mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, Apolo, que acerta ao longe. Então todos os outros aqueus aprovaram estas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Atrida, Agamemnon, e asperamente o mandou embora, com palavras desabridas. Que eu não te encontre, ó ancião, junto
as côncavas naus, demorando-te agora ou voltando nos tempos próximos, pois de nada te servirá o cetro e a fita do Deus. Não libertarei a tua filha? Antes disso, a terá atingido a velhice em minha casa, em Argos, longe da sua pátria, enquanto se afatiga ao tear e dorme na minha cama. Vai-te agora, não me encolerizes, partirás mais salvo? Assim falou. Amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar marulhante. E depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que, leto, de belos cabelos, deu à luz. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força reges Tênedo, ó Esminteu. Se alguma vez ao belo templo te pus um teto, ou queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras, faz que se cumpra isto que te peço, que paguem com tuas setas os dânaos as minhas lágrimas. Assim disse, orando. E ouviu o Febo Apolo. Desceu do Olimpo com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do deus irado as setas chocalhavam à medida que avançavam. E chegou como chega a noite. Depois sentou-se à distância nas naus e disparou uma seta terrível. Foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. As piras eram as fogueiras. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante 9 dias, contra o exército, voaram os disparos do Deus. Ao 10º dia, Aquiles convocou a Roster para a assembleia. Fora isso que lhe colocara no espírito a deusa Hera, de alvos braços, pois sentia pena dos dânaos, porque os via morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar Aquiles, de pés velozes. Atrida, julgo agora que seremos obrigados a regressar e voltar frustrados para casa, isto no caso de fugirmos à morte. Se, ao mesmo tempo, a guerra e a doença dizimam os aqueus. Mas agora interroguemos algum vidente ou sacerdote ou um intérprete de sonhos, também os sonhos vêm de Zeus, que nos indique por que razão se encolerizou Febo Apolo, se por causa de promessa ou de hecatombe nos censura, na esperança de que aceite o sacrifício de ovelhas e cabras imaculadas e que assim afaste de nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho de Testor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que já foram. Guiara até Ilion as naus dos aqueus graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febo Apolo. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Mandas-me explicar, ó Aquiles, dileto de Zeus, a ira do soberano Apolo, que acerta ao longe. Por isso falarei, mas tu deverás refletir e jurar, porque me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos, pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege poderoso os argivos e a quem obedecem os aqueus.
Pois maior é o rei que se encoleriza contra um homem inferior, pois embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois, se me salvará. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes: Toma coragem e profere o oráculo que souberes, por Apolo, dileto de Zeus, a quem tu rezas, ó Calcas, e por intermédio de quem aos dânaos dás oráculos, enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porá a mão pesada junto às côncavas naus. Ninguém de todos os dânaos, nem que te refiras a Agamemnon, que agora, entre todos os aqueus, declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível. Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe. Hecatombe é tipo matar vários boi, várias vacas, várias cabras para um Deus. Então tomou coragem, o adivinho irrepreensível. Tomando então coragem, falou: Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote que Agamemnon desconsiderou. Não libertou a filha, nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta ao longe, e não afastará dos dânaos a repugnante pestilência, até que ao querido pai seja restituída a donzela de olhos brilhantes gratuitamente e sem resgate, e seja levada até Crise, uma sagrada hecatombe. Então convencê-lo-emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o herói, filho de Atreu, Agamemnon, de vasto poder. Irritado, tinha o coração cheio de negra raiva e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Com um olhar nefasto, foi a Calcas que primeiro dirigiu a palavra. Adivinho de desgraças em meu benefício, nunca tu profetizaste. Adivinho de desgraças? Em meu benefício, nunca tu profetizaste. Sempre te é caro ao coração profetizar sofrimentos, mas uma palavra benfazeja nunca foste capaz de proferir ou fazer cumprir. Agora estás a vaticinar no meio dos dânaos, dizendo que é por causa disto que o Deus lhe traz desgraças, porque pela donzela Criseida eu não quis aceitar o glorioso resgate. Pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem de inteligência, nem nos louvores. Mas apesar disso, restituí-la-ei, se for isso a coisa melhor. Quero que o povo seja salvo, de preferência a que pereça, mas preparai para mim outro prêmio, para que não seja só eu entre os argivos que fico sem prêmio, pois tal seria indecoroso. Pois vedes todos vós como o meu prêmio vai para outra parte. Respondendo-lhe assim, falou o divino Aquiles de pés velozes: Gloriosíssimo Atrida, mais ganancioso de todos os homens, como podem dar-te um prêmio os magnânimos aqueus? Nada sabemos de riqueza que jaza num fundo comum, mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos e seria indecoroso tentar reaver tais coisas de junto do povo. Pela tua parte deverás cedê-la, como manda o Deus, e nós, aqueus, te daremos 3 e 4 vezes a respectiva recompensa, quando Zeus nos conceder saquear Troia de belas muralhas. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamemnon: Não é deste modo, valente, embora sejas? Não é deste modo, valente, embora sejas? Ó divino Aquiles, que me enganas? Pois nem me passarás à frente, nem convencerás.
Na verdade, o que queres é que, mantendo tu próprio o teu prêmio, seja eu forçado a passar sem o meu, visto que me mandas restituí-la? Mas se me derem um prêmio os magnânimos aqueus, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna, mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prêmio que te pertence, ou a Ajax, ou até a Ulisses. Tirá-lo-ei e levá-lo-ei comigo. Vou fazer a pausa aqui na fala do Agamemnon. Teve a Guerra de Troia e a Odisseia é o Ulisses voltando da Guerra de Troia. Ele passa 10 anos até conseguir voltar para casa. Então aqui ele tá no meio do pessoal, né? Aqui na Ilíada, cronologicamente a Ilíada vem antes. Mas eu sinceramente eu não sei qual foi escrita primeiro, enfim. Faz parte da vida. São os dois poemas de Homero muito conhecidos. Tá aí o Agamemnon falando que vai arrancar o prêmio do Ajax de alguém se não der o prêmio para ele, se ele não tiver dele. Zangar-se-á quem receber a minha visita, mas nestas coisas pensaremos depois, num momento futuro. Agora lancemos uma escura nau para o mar divino. Nela reunamos remadores e nela ponhamos a hecatombe, façamos embarcar a própria Criseida de lindo rosto e que da nau tome o comando um chefe aconselhado, talvez Ájax ou Idomeneu ou o divino Ulisses ou então tu próprio, ó Pelida, mais temível dos homens, para que o sacrifício oferecido apazigue o Deus que atua ao longe. Fitando-o com sobrolho, carregado, respondeu Aquiles de pés velozes: Ah, como tivestes de vergonha, zeloso do teu proveito? Como obedecerá às tuas palavras alguns dos aqueus para seguir caminho ou pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para cá lutar por causa dos lanceiros troianos, visto que eles em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais na fitia de férteis sulcos, alimentadora de homens, prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de permeio, montanhas sombrias e o mar retumbante. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos, para que te regozijasses, para que obtivéssemos honra para Menelau. Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos, mas nisso não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir tu próprio tirar-me o prêmio, pelo qual muito me esforcei, e que deram e que me deram esses prêmios, né? Os filhos dos aqueus. Nunca recebo eu prêmios como os teus quando saqueiam os aqueus uma das cidades bem habitadas dos troianos. A maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de argumentar, mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prêmio melhor, e eu volto para as naus com pouca coisa, que me é querida, depois de ter me cansado a combater. Mas agora voltarei para a Fitia, visto que é muito melhor regressar para casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui desonrado, acumulando para ti tesouros. A ele deu resposta Agamemnon, soberano dos homens: Foge, pois, se é isso que o coração te impele a fazer. Não te peço que fiques por minha causa. Justo de mim, outros há que me honram, sobretudo Zeus, o conselheiro. De todos os reis criados por Zeus, és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros. Rege mirmidões, pois de ti não quero saber, nem me interessa a tua ira, e deste modo te ameaçarei. Uma vez que Febo Apolo me arrebata a Criseida, mandá-la-ei embora numa das minhas naus e com companheiros meus, mas irei depois à tua tenda buscar Briseida de lindo rosto.
essa que te calhou como prêmio para que fiques bem a saber quanto mais forte que tu eu sou. Que doravante a outro repugne declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Assim falou. Mas uma dor se apoderou do Pelida, cujo coração no peito hirsuto se dividia no que haveria de pensar. Nossa, até eu quero saber o que é hirsuto. Se consigo saber rápido aqui. Hirsuto é sem pelos. O peito hirsuto estava dolorido. Assim falou, mas uma dor se apoderou do Pelida, cujo coração no peito hirsuto se dividia no que haveria de pensar. Ou desembainhar de junto da coxa a espada afiada e dispersar a assembleia, matando o Atrida, ou antes acalmar a ira e refrear o coração. Enquanto isso, pensava no espírito e no coração, tirando a espada da bainha, chegou Atena, vinda do céu. Mandara a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração. Postou-se atrás dele e agarrou no loiro cabelo do Pelida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a viu. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás e logo reconheceu Palas Atena, cujos olhos faiscavam terrivelmente, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Por que é que regressas, ó filha de Zeus, detentor da égide? Será para veres a insolência do atrida Agamemnon? Mas isto te direi, coisa que penso vir a cumprir-se. É pela sua arrogância que depressa perderá a vida. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos esverdeados. Vim para refrear a tua fúria, no caso de me obedeceres. Vim do céu para refrear a tua fúria. Mandou-me a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o podes injuriar, como de fato acontecerá. Pois isto te direi coisa que haverá de se cumprir. No futuro, 3 vezes mais gloriosas oferendas te serão trazidas por causa da insolência dele. Refreia-te e obedece-nos. Respondendo assim, falou Aquiles de pés velozes: Forçoso é, ó deusa, que se obedeça às palavras de vós ambas. Ainda que o coração esteja enraivecido, assim será melhor aquele que aos deuses obedece, ouvidos lhes dão eles também. Assim falou e reteve a mão pesada no punho de prata, enfiando de novo a grande espada na bainha. Não desobedeceu a palavra de Atena. Por seu lado, partiu ela para o Olimpo, para o palácio de Zeus, detentor da égide, para junto dos deuses. Mas o Pelida falou de novo com palavras agressivas ao Atrida. De forma alguma, desistiu da sua raiva. Eu também ainda não entendi quem é o Atrida e quem é o Pelida. Eu acho que o Pelida é o Aquiles e acho que o Atrida é o Agamemnon. Mas enfim. Calma aí, deixa eu ver se tem isso na internet rápido também pra achar. Eu leio isso aqui porque eu justamente tô lendo pela primeira vez, senão eu não vou ler nunca, né? Nem eu, nem você, e ninguém vai ler essa merda. Pelida é o filho de Peleu, né? Que é o
Aquiles. Pelida é o Aquiles e a Atrida é o Agamemnon. Muito bem. É o quê? Calma. Mas o Pelida falou de novo com palavras agressivas ao Atrida. De forma alguma desistiu da sua raiva. Pesado de vinho, olhos de cão, coração de gamo, armares-te para a guerra juntamente com o povo, ou fazeres uma emboscada com os príncipes dos aqueus. Isso nunca te ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte? Muito mais agradável é ires pelo vasto exército dos aqueus arrancando os prêmios a quem te levanta a voz. Rei voraz, com o próprio povo, é sobre nulidades que tu reinas. Se assim não fosse, ó Atrida, esta agora seria a tua última insolência. Mas te direi e jurarei um grande juramento, pois este cetro, que nunca mais terá folhas ou rebentos, a partir do momento em que deixou o tronco das montanhas, nem nunca mais reverdecerá, pois dele cortou o bronze, as folhas e o casco, e agora os filhos dos aqueus que proferem sentenças o seguram. Aqueles que praticam a justiça por mando de Zeus, será este um poderoso juramento. Sobreviverá um dia aos filhos dos aqueus o desejo de terem Aquiles, a todos eles, e neste dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los. Quando muitos por Heitor, matador de homens, caírem chacinados, e tu morderás dentro de ti o coração de raiva, porque em nada honraste o melhor dos aqueus. Assim falou Pelida, atirando para o chão o cetro cravejado de adereços dourados, sentando-se ele próprio em seguida. Quanto ao Atrida, continuava encolerizado. Então, entre eles se levantou Nestor, das doces palavras, é um dos anciãos. Se levantou Nestor das doces palavras, o límpido orador de Pilos. Da sua língua fluía um discurso mais doce que o mel. Vira morrer já 2 gerações de homens mortais, dos que com ele nasceram e foram alimentados na sacra Pilos, e agora reinava sobre a terceira. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio. Na verdade, se regozijariam Príamo e os filhos de Príamo e todos os outros troianos se alegrariam no coração, se soubessem de todo este conflito entre vós ambos. Vós que entre os dânaos sois excelsos no conselho e na luta. Ouvi-me. Sois ambos mais novos do que eu, pois já eu com homens mais valentes que vós me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto, nunca homens assim eu alguma vez verei. Homens como Pirito e Driante, pastor do povo, Ceneu e Exádio e o divino Polifemo, Teseu e Egeu, semelhante aos imortais. Os mais fortes foram eles dos homens da terra. Os mais fortes foram eles, e como os mais fortes combateram, até com centauros da montanha, que de todo destruíram. Com estes homens me dei quando vim de Pilos, de uma terra longínqua. Foram eles que me chamaram, e combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiria lutar nenhum dos mortais que hoje habitam a terra, mas eles ouviam os meus conselhos e obedeciam às minhas palavras. Obedecei também vós, pois o melhor é obedecer. Que não procures tu, nobre, embora sejas, tirar-lhe a donzela, mas deixa estar. Foi a ele primeiro que os aqueus deram o prêmio. Quanto a ti, ó Pelida,
Quanto a ti, ó Pelida, não procures à força conflitos com o rei, pois não é hora qualquer a de um rei detentor de cetro, a quem Zeus concedeu a glória. Embora sejas tu mais forte, pois é uma deusa que tens por mãe, ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muitos mais. Atrida, refreia agora a tua ira. Eu próprio te suplico que abandones a cólera contra Aquiles, que para todos os aqueus é um forte baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamêmnon: Tudo o que tu disseste, ó ancião, foi na medida certa, mas este homem quer estar acima dos outros sempre. Sobre todos quer ele prevalecer. Sobre todos quer reinar e a todos dar ordens. Penso que há um que não lhe obedece. Se um guerreiro o fizeram os deuses que são para sempre, é por isso que o incentivam a proferir injúrias. Em resposta, o interrompeu o divino Aquiles. Chamar-me-ia um covarde e uma nulidade se tivesse de te ceder naquilo que me ordenas. A outros dá as tuas ordens, mas não penses mandar em mim, pois penso nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi, tu guarda no coração. Com as mãos não lutarei eu por causa da donzela, contigo ou com outro, visto que tirais o que me destes. Mas dos outros haveres, junto à minha escura nau veloz, desses nada levarás, desses, que está na nau dele, não levará nada contra a vontade dele, não levará nada contra a minha vontade, se tal tentares que estes fiquem também a saber. Rapidamente da minha lança correrá teu negro sangue. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas, dispersaram a assembleia junto às naus dos aqueus. O Pelida dirigiu-se às suas tendas e às suas naus bem proporcionadas. Com Patroclo, filho de Menécio, e com os outros companheiros. Por seu lado, o Atrida fez lançar ao mar uma nau veloz. Escolheu 20 remadores e fez embarcar a Hecatombe para o deus, assim como Criseida de lindo rosto. Como comandante foi Ulisses de mil ardis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aquosos. Mas o filho de Atreu ordenou às hostes que se purificassem, e eles purificaram-se, atirando-se a sujidade para o mar. E a Apolo ofereceram imaculadas hecatombes de touros e cabras junto à orla do mar, nunca cultivado. Ao céu chegou o aroma rodopiando por entre o fumo. Entre o exército, deste modo, eles se esforçavam. Mas Agamemnon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles, mas dirigiu-se a Tautíbio e a Euríbato, que eram seus arautos e seus ágeis escudeiros. Ide agora até a tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazei pela mão Briseida, de lindo rosto. A Briseida e Criseida é pique os homens do castelo, né? Tem uma hora que os caras estão lá só no castelo e é tipo homens do castelo, tá ligado? Meio que não faz muita diferença se é Aquiles ou se é Agamemnon, mas a gente já entendeu que o peito do Aquiles não tem pelo. Mas a Briseida e a Criseida, viado, não tô entendendo onde é que tá quem. Muito bem. Ide agora até a tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazer pela mão Briseida. Então, Briseida tá na tenda do Aquiles. A Criseida tá na recurva. Trazei Briseida de lindo rosto. Se ele não a entregar a vós, irei eu próprio buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será ainda pior. Ainda assim dizendo, despediu-se, impondo-lhe uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca cultivado e chegaram às tendas e às naus dos mirmidons. Encontraram-no junto da sua tenda, junto da nau escura, sentado e, ao vê-los, não se alegrou Aquiles.
Mas ambos ficaram espantados em pé com medo do rei e não dirigiram a palavra nem o interrogaram. Mas ele sabia bem no seu coração e assim disse: Salve, ó arautos, mensageiros de Deus, mensageiros de Zeus e dos homens. Aproximai-vos. Não sois vós os culpados, mas Agamêmnon, que aqui vos manda por causa de Briseida, a donzela. Pois bem, traz aqui a donzela, ó Patroclo, criado por Zeus, e deixa que a levem. E que seja eles testemunha perante os deuses bem-aventurados e os homens mortais, e perante esse rei tão áspero, no caso de doravante, surgir a necessidade de eu afastar dos outros a desgraça. Pois ele ferve de raiva no seu espírito mal intencionado e não sabe olhar bem para trás e para frente, de modo a que os aqueus combatam a salvo junto às naus. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao querido companheiro e trouxe na tenda Briseida de lindo rosto, dando-a para a levarem. Eles voltaram para junto das naus dos aqueus, e com eles foi a mulher, contrariada. Mas logo Aquiles rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros na praia junto ao mar cinzento, olhando para o mar cor de vinho, e estendendo as mãos à mãe amada, orou com afinco: Mãe, já que me deste a luz para uma vida tão curta, honra deveria o Olimpo ter me concedido. Zeus que troveja nas alturas. Mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agamêmnon, de vasto poder desonrou-me. Tirou-me o prêmio pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas, e ouviu a excelsa mãe, sentada nas profundezas do mar, junto ao ancião, seu pai. Rapidamente, como a bruma emergiu do mar cinzento, sentou-se à frente do filho enquanto vertia lágrimas e acariciou-o com a mão. Depois chamou-lhe pelo nome e disse: Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala, não escondas o pensamento, para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, lhe deu resposta Aquiles, de pés velozes. Tu sabes. Para que dizer tudo a quem já sabe? Fomos para Tebas, a cidade sagrada de Ésion. Saqueamo-la e de lá trouxemos todos os despojos. Bem os dividiram entre si os filhos dos aqueus. Para o Atrida escolheram Criseida, de lindo rosto. Mas Crises, sacerdote de Apolo, que acerta ao longe, veio até as naus dos aqueus vestidos de bronze, para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo, que acerta ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos 2 atridas, condutores de homens. Então, todos os outros aprovaram as suas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do atrida Agamêmnon, e asperamente o mandou embora com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás, mas Apolo ouviu a sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os argivos setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois os disparos do deus chegaram a todo o lado no vasto exército dos aqueus. Transmitiu-nos depois o sabedor adivinho os oráculos do deus. E fui eu o primeiro a dizer que se propiciasse o deus. Mas a cólera apoderou-se do Atrida e logo se levantou com palavras ameaçadoras que agora se cumpriram. Numa nau veloz mandam os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para a crise e levam oferendas para o deus. Quanto à outra, vieram os arautos à minha tenda buscá-la, a filha de Briseu, que me tinham dado os filhos dos aqueus.
Mas agora, se na verdade podes, protege tu o teu filho indo ao Olimpo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegraste o coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio que meu pai, te ouvi declarar no palácio de meu pai, que só tu, entre os imortais, afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono, da nuvem azul, no dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios, Hera e Poseidon e Palas Atena. Mas foste tu, ó deusa, que das correntes o libertaste. Quando chamaste para o alto Olimpo, aquele das 100 mãos, a quem os deuses chamam Briareu, embora todos os homens lhe chamem Egeon, pois mais forte que ele é o Pai. Sentou-se ele ao lado do Cronida, exultante na sua glória, e os deuses bem-aventurados sentiram medo e não o acorrentaram. Estas coisas traz-lhe agora a lembrança e agarra-lhe os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando os aqueus junto às popas das naus enquanto são chacinados, para que todos tirem proveito daquele rei e que reconheça o Atrida, Agamemnon de vasto poder, a sua loucura, por em nada ter honrado o melhor dos aqueus. Vertendo lágrimas, lhe respondeu então Tétis. Tétis é a deusa mar. Ah, meu filho, por que te dei a luz amaldiçoada? Deixa eu olhar aqui, porque o mar é o Poseidon. É uma ninfa do mar, não é uma deusa do mar, assim, né? A rigor. É uma ninfa. Assim falou, vertendo lágrimas. Não, calma aí. Já terminou. Vertendo lágrimas, lhe respondeu então Tétis. Ah, meu filho, por que te dei a luz amaldiçoada e eu te criei? Quem dera que junto às náuseas estivesses sentado sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é a tua vida, sem duração. Agora será rápido o teu destino e mais do que todos os outros sofrerás. Para um fardo cruel te dei a luz no nosso palácio. Dizer esta tua palavra a Zeus, com que o trovão se deleita? Irei, pois, ao Olimpo coberto de neve. Talvez ele me ouça. Mas fica tu agora junto às naus velozes na tua ira contra os aqueus e completamente te abstém da refrega. É que Zeus foi ontem para o oceano, para os irrepreensíveis etíopes, assistir a um festim, e com ele foram todos os deuses. Mas, no 12º dia, regressará de novo ao Olimpo, e nessa altura irei para o palácio de bronze ao chão de Zeus. Dirigir-lhe-ei súplicas. Julgo poder convencê-lo. Assim dizendo, partiu, deixando-o onde estava, encolerizado no coração por causa de uma mulher de bela cintura, que a força e a sua revelia lhe tiraram. Por seu lado, Ulisses chegou à crise, trazendo-lhe a sagrada hecatombe. Quando entraram no porto de águas fundas, dobraram a vela e guardaram-a na nau escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos dianteiros e com os remos remaram até o ancoradouro. Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar, levando a hecatombe para Apolo, que acerta ao longe. Da nau preparada para o mar alto, trouxeram a filha de Crises. Levou-a até ao altar Ulisses de mil ardis. Depositou-a nos braços do pai e assim lhe dirigiu a palavra. Manda-me, ó Crises, Agamemnon, soberano dos homens, restituir-te a tua filha e oferecer a Febo uma sagrada hecatombe.
em nome dos Dânaos, para que propiciemos o soberano que contra os argivos muitos sofrimentos lançou. Assim dizendo, entregou-a nos braços do pai, que recebeu com regozijo a filha amada, e logo aprontaram para o Deus a sagrada hecatombe em torno do bem construído altar. Lavaram as mãos e pegaram nos grãos de cevada. Entre eles levantou Crises as mãos e rezou em voz alta: Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força reges Tênedo. Tal como antes deste ouvidos à minha prece, e para me honrares provocaste a hoste dos aqueus. Também agora faz que se cumpra isto que te peço. Afasta dos Dânaos a pestilência repugnante. Assim disse, orando. E ouviu o Febo Apolo. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. O ancião queimou-as nas achas e por cima verteu vinho frisante. Junto dele os jovens seguravam garfos de 5 dentes. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos a tiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, vieram mancebos encher as taças de bebida. Vertidas as libações, serviram-nas a todos. Durante todo o dia apaziguaram com cantos o Deus, entoando um belo hino. Os mancebos dos aqueus, cantando em honra do Deus que atua ao longe, que no seu espírito se deleitou em ouvi-los. E quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, foram todos deitar-se junto às polpas das naus. Quando surgiu aquecido desponta, a aurora de rosa e os dedos, regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus. Enviou-lhes um vento favorável. Apolo, que atua ao longe, levantaram o mastro e alçaram as brancas velas. O vento inchou o cetro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus, arrastaram a escura nau da terra firme para cima da areia da praia, alinhando por baixo o equipamento. Eles próprios se dispuseram por entre as tendas e as naus. Porém, na sua ira, estava sentado junto às rápidas naus o filho de Peleu, criado por Zeus, Aquiles de pés velozes. Recusava-se a partir para a assembleia ou a partir para a guerra, mas gastava o próprio coração ali, permanecendo, embora desejasse o grito de guerra e a refrega. Foi quando sobreveio a 12ª aurora, que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre, todos juntos, e foi Zeus a liderá-los. Não ouvidou Tétis os pedidos de seu filho, mas emergiu de manhã cedo da onda do mar e subiu ao rasgado céu, ao Olimpo. Encontrou Zeus, que vê ao longe, sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo, de muitos cumes. Sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos, enquanto com a direita o segurava sob o queixo. Em tom de súplica, dirigiu a palavra a Zeus Cronida soberano. Zeus Pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei com palavras ou atos, faz que se cumpra esta minha prece. Honra o meu filho, aquele que, acima de todos os outros, está destinado à vida curta. Pois agora Agamemnon, soberano dos homens, o desonrou.
tirando-lhe o prêmio pela arrogância. Mas mostra-lhe tu a recompensa ao conselheiro Zeus olímpico. Concede a primazia aos troianos até que os aqueus honrem o meu filho e lhe paguem com honraria devida. Assim falou, mas não lhe deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio. Mas Tétis, do modo que lhe agarrara os joelhos, desse modo continuava sem o largar, e novamente lhe falou, tomando a palavra pela segunda vez. Com verdade, me promete o que te peço e inclina a cabeça, ou então recusa, pois nada há que te cause receio, para que eu saiba, bem como de todos os deuses, sou aquela que menos honra recebe. Indignado, lhe respondeu então Zeus, que comanda as nuvens. É triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera, quando ela me provocar com palavras injuriosas. Entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me, porque afirma querer eu beneficiar os troianos na refrega. Mas tu agora deverás de novo retirar-te, não vá, Hera, repassar que aqui vieste, não vá, Hera, reparar que aqui vieste. Refletirei sobre como cumprir estas coisas. Inclinarei agora a cabeça para ti, para que acredites, pois, da minha parte, é esta a maior garantia entre os imortais. Nenhuma palavra em relação à qual inclino a cabeça é revogável, falsa ou ficará sem cumprimento. Assim falou o Cronida. Igual fala que o Pelida é o filho do Peleu, o Cronos é filho do... Zeus é filho de Cronos. Assim falou Cronida, inclinando o sobrolho azul. Agitaram-se as madeixas de ambrosia na cabeça do soberano imortal e o alto Olimpo tremeu. Depois de assim se terem aconselhado um com o outro, saltou ela do fulgurante Olimpo para o mar profundo. Zeus foi para seu palácio. Todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do pai. Nenhum ousou esperar que ele se aproximasse, mas todos se levantaram. Em seguida levantou-se ele no seu trono. Porém, a Hera não passou despercebido que com ele se aconselhara Tétis, dos pés prateados, filha do velho do mar. Logo falou a Zeus Cronida com palavras mordazes. Quem dos deuses, pensador de enganos, contigo se aconselhou? Sempre te é caro manter-se afastado de mim, judiciando coisas pensadas em segredo, e nunca te ousaste declarar a palavra que tens em teu pensamento. A ela deu resposta o pai dos homens e dos deuses. Hera, não penses vir a conhecer todas as minhas palavras, difíceis elas te seriam, minha esposa, embora sejas. Porém, aquilo que te compete ouvir, ninguém o ouvirá primeiro, pertença a ele a raça dos homens ou dos deuses. Mas sobre aquilo que eu decido pensar, afastado dos deuses, não faças perguntas, nem de modo algum procures saber. A ele respondeu Hera, rainha, com olhos de plácida toura. Cronida terribilíssimo, que palavras foste tu dizer? No passado nunca tive o hábito de perguntar o bem-querer, mas sempre descansado pudeste planejar o que bem querias. Mas sinto agora um receio terrível, que influenciado te tem a Tétis dos pés prateados, filha do velho do mar. Pois de manhã cedo se sentou contigo e te agarrou os joelhos, e a ela julgo eu que inclinaste a cabeça em sinal de penhor, em como honrarás Aquiles, matando muitos junto às naus dos aqueus. A ela deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Deus é surpreendente? Sempre coisas imaginas, nunca te escapo? Mas nada tu conseguirás alcançar, e do meu coração ficarás ainda mais longe, e isso para ti será a coisa pior. Se é esse o caso, é porque assim o caso me aprouve. Senta-te em silêncio e ouve as minhas palavras, com receio de que em nada te ajudem os deuses do Olimpo, quando de ti me aproximar, para te pôr
minhas mãos irresistíveis. Menina. Ui, até fiquei nervosa. Assim falou, amedrontando-se era a rainha com olhos de plácida toura. Sentou-se em silêncio, vergando seu amado coração. Confrangeram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais. Entre eles tomou então a palavra o famoso artífice Hefesto para agradar a mãe amada Hera de alvos braços. Na verdade, que trabalho tão triste e insuportável se vos agredis deste modo por causa dos mortais, lançando o conflito entre os deuses? Nem há prazer no belo festim, pois prevalece o que há de pior. A minha mãe dou este conselho, sabedora, embora seja, que agrade a Zeus, Pai amado, para que de novo a não censure o Pai, agitando assim o nosso banquete. E se quisesse o astral, relampejador, olímpio, precipitar-nos nos nossos assentos? E se quisesse o astral, relampejador, olímpio, precipitar-nos nos nossos assentos? É que de longe é ele o mais forte? Mas fala-lhe tu, com palavras suaves, de imediato será o Olímpio compassivo para conosco? Assim falou, levantando-se, uma taça de asa dupla, colocou nas mãos da mãe amada e assim lhe disse: aguenta, minha mãe, e refreia-te, apesar do que sofres, para que a ti, que tanto amo, meus olhos não vejam atingida, pois nessa altura não poderia eu socorrer-te, por mais que me doesse. Duro é o Olímpio de enfrentar. Já em tempo anterior, quando tentei salvar-te, me agarrou ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino. Durante um dia inteiro me despenhei, e ao pôr do sol caí em Lemnos. Pouco era o sopro que me restava. Foi aí, depois da minha queda, que os Cíntias me trataram. Assim falou e sorriu a deusa. Era de alvos braços. Sorrindo, recebeu na mão a taça do filho. Depois, da esquerda para a direita, a todos os outros deuses, ele serviu o doce néctar, tirando-o de uma cratera. E brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível, quando viram Hefesto afatigando-se pelo palácio. Desse modo, durante todo o dia, até o pôr do sol, se banquetearam, e nada lhes faltou no festim compartilhado, nem mesmo a lindíssima lira que Apolo segurava, nem o canto das musas, que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. Quando desceu a luz resplandecente do sol, cada qual foi para sua casa descansar, lá onde o palácio para cada um construíra com artes engenhosas um muito famigerado Hefesto, deus ambidestro. Para o leito foi Zeus, astral relampejador olímpio, onde costumava dormir quando o doce sono sobrevinha. Deitou-se e adormeceu. Ao seu lado estava Hera, do trono dourado.